Putin achou que sua situação já feia não podia piorar e então Zelensky explode postos de gasolina enquanto a crise de combustível avança dentro da Rússia. Nas últimas horas, um drone ucraniano atingiu um posto na região de Belgorod, justamente quando vários veículos aguardavam nas bombas. O ataque ocorreu em território russo, próximo à fronteira com a Ucrânia, onde postos, depósitos e rotas de abastecimento passaram a enfrentar pressão constante. Nesse vídeo publicado por Mário Naufal, a câmera do drone registra os carros alinhados no pátio antes da aproximação final. O perfil Status 6 divulgou o mesmo ataque e indicou que o alvo seria um posto da Rosneft na cidade de Belgorod. A estrutura, o formato da entrada e a localização aparecem compatíveis com as imagens do Google Street View apresentadas nas últimas horas. A explosão foi divulgada por diferentes perfis militares, mas os danos totais e a existência de vítimas ainda não haviam recebido confirmação independente completa, até amanhã de 23 de julho de 2026. O ataque causa um impacto ainda mais pesado porque não ocorreu durante uma situação normal. A região de Belgorod já enfrenta limites na venda de gasolina e diesel. Postos locais passaram a restringir o volume colocado em cada veículo, enquanto motoristas formam filas em busca de combustível. A oferta limitada aumenta a concentração de carros e transforma cada interrupção em uma pancada enorme contra o cotidiano da população e contra o transporte da região. A crise não está presa apenas à fronteira. A Rússia começou a retirar combustível produzido na Sibéria e nos Urais para proteger Moscou, além de aumentar as compras feitas da Bielorrússia e da Índia. A produção russa de gasolina caiu para o equivalente a cerca de 65% do consumo normal do período no começo de julho. O Kremlin está priorizando a capital e sua região, onde vivem aproximadamente 22 milhões de pessoas, enquanto localidades mais afastadas continuam enfrentando restrições, bombas vazias e filas gigantescas. Nesse vídeo divulgado pela Nexta, um automóvel aparece adaptado para transportar uma quantidade maior de combustível. A publicação afirma que motoristas russos estão modificando veículos para comprar gasolina onde ainda existe oferta e depois revender. Olha quantos carros do 82 aqui. Um 82, dois 82. Aqui tem mais um 82. Observe que todos os carros deles são peruas. Eles colocaram insulfilme. Instalaram mais um tanque de reserva e abastecem com gasolina ali. E depois o que fazem? Vão para a Crimeia e revendem lá. Aqui tem uma gangue local, tem muitos deles por aqui. Olha ali, eles estão parados negociando. Não, pessoal, assim não vai dar. Assim não vai dar de jeito nenhum. Esses são momentos críticos. A cena revela o ambiente de escassez e desespero. Em uma das maiores produtoras de petróleo do planeta, o combustível virou mercadoria disputada por filas e atravessadores. Putin reconheceu que os ataques ucranianos criaram problemas e provocaram uma certa falta de combustível, mas insistiu que a situação não seria crítica. Setores-chave da economia russa seguem estáveis, mesmo com tentativas externas de desestabilização em energia e outras áreas. A tentativa de diminuir a gravidade bate de frente com as medidas adotadas pelo próprio governo russo. Mais de 2/3 das regiões da nação já registraram alguma forma de limite público ou privado sobre gasolina e diesel, enquanto Moscou gasta mais para importar, transportar e subsidiar combustível dentro do território russo. A região de Lipetsk virou outro retrato dessa pressão. A venda de gasolina foi limitada a 30 litros. Nesse vídeo, uma longa fila aparece durante a noite, enquanto motoristas aguardam a chegada de caminhões-tanque. O combustível retorna em pequenas quantidades e sob restrições, insuficiente para normalizar o movimento. As pessoas abandonam os carros nos postos e esperam o caminhão-tanque, porque na região não tem gasolina nenhuma. Eu estava indo de Orel para Lipetsk, e ao entrar na região de Lipetsk, precisei abastecer. E em todo o trajeto pela região de Lipetsk até Lipetsk, não tem gasolina nenhuma. As pessoas deixam os carros e esperam o caminhão-tanque porque a gasolina acabou, não há o que fazer. E em Lipetsk há filas enormes, engarrafamentos enormes. Se não há fila no posto, é porque simplesmente não tem gasolina lá. É aí que a estratégia ucraniana aperta Putin. Os drones não precisam destruir toda a indústria petrolífera russa de uma vez.
Cada refinaria parada, depósito atingido, posto fechado ou rota interrompida obriga Moscou a deslocar produtos por milhares de quilômetros. O combustível retirado de uma região para proteger outra cria novos buracos no abastecimento. A Rússia ainda possui petróleo, mas encontra dificuldades crescentes para transformar, distribuir e entregar gasolina onde ela é necessária. A ofensiva também alcançou a logística comercial ligada à economia russa. Drones atingiram novos armazéns da Wildberries em Krasnodar e Nevinomyska. A Wildberries é a maior empresa de comércio eletrônico da Rússia e processa cerca de 20 milhões de pedidos por dia. Zelensky afirmou que esses centros eram usados no fornecimento de componentes de drones e outros equipamentos às forças russas. O Kremlin nega a participação da empresa na logística militar. Nesse vídeo publicado pelo Visegrad 24, moradores observam uma coluna enorme de fumaça subindo sobre Krasnodar enquanto o armazém queima durante horas. 911, что у вас случилось? Алло? Алло? 911, что у вас случилось? A Reuters verificou imagens do incêndio e confirmou que uma jovem morreu e outras 3 pessoas foram levadas ao hospital. Outros ataques contra instalações da mesma empresa já haviam matado 8 trabalhadores dias antes. As explosões atingiram uma companhia presente na rotina de milhões de russos e levaram comerciantes a pedir socorro fiscal ao governo. Mais de uma dúzia de veículos blindados foram perdidos durante a operação. Os números ainda dependem de confirmação independente, mas o episódio indica que Moscou continua gastando homens, blindados e combustível para sustentar ataques terrestres enquanto sua estrutura energética sofre dentro da própria Rússia. A pressão aumentou com outro golpe inesperado perto de Moscou. A Nexta informou que um caça russo de 5ª geração caiu nas proximidades da aldeia de Lutino durante um voo de treinamento. Relatos iniciais dizem que o piloto conseguiu ejetar. A causa permanecia em investigação e não havia comprovação de participação ucraniana, mas a queda de uma aeronave rara e valiosa acrescentou mais um problema militar à manhã russa. A Ucrânia mantém esses ataques enquanto cidades ucranianas continuam sendo atingidas por bombas, mísseis e drones russos. Zelensky informou nas últimas horas que 3 pessoas morreram em Pavlohrad após uma bomba aérea atingir uma empresa. Kherson também foi atacada, com danos a casas, prédios residenciais, um hospital infantil e instituições de ensino. Sumy, Kharkiv e Odessa registraram novos ataques contra áreas urbanas e infraestrutura crítica. Nesse conjunto de imagens, publicado por Zelensky, bombeiros aparecem trabalhando entre construções destruídas e fumaça. O presidente ucraniano voltou a cobrar munição para os sistemas Patriot e afirmou que seus parceiros sabem quais decisões podem fortalecer a defesa da nação. A campanha contra a energia russa acontece justamente para aumentar o preço pago por Moscou pela continuidade dessas ofensivas. A tensão sobre os postos também existe do lado ucraniano. Nesse alerta publicado por Yulia Mendel, a polícia da região de Kherson pede que motoristas não se aglomerem em postos de gasolina e não permaneçam nesses locais sem necessidade. A recomendação foi emitida porque a Rússia continua atacando a infraestrutura energética da região. Isso mostra por que Kiev passou a responder atingindo o mesmo ponto sensível dentro do território russo. Combustível mantém veículos militares, caminhões, aviação, indústria e transporte funcionando. Enquanto drones atingiam postos e armazéns, Sergei Lavrov encontrou Marco Rubio nas Filipinas. A Nexta afirmou que a conversa durou cerca de 35 minutos. Lavrov tentou recuperar os entendimentos discutidos por Putin e Donald Trump no encontro do Alasca, mas Rubio deixou claro que as negociações anteriores não produziram o resultado esperado e que novas propostas seriam necessárias. Estados Unidos e Rússia saíram da sala defendendo caminhos diferentes. Rubio afirmou que os Estados Unidos continuam preparados para exercer um papel construtivo no encerramento da guerra.
mas rejeitou a ideia de que um conflito dessa dimensão possa ser resolvido em poucos minutos durante uma reunião na Ásia. Lavrov voltou a condenar o envio de armas à Ucrânia e insistiu nas propostas russas anteriores. Nenhum acordo foi anunciado, nenhum avanço concreto apareceu e Putin retornou ao mesmo impasse enquanto as filas crescem nos postos russos. Moscou agora precisa importar gasolina, proteger refinarias, deslocar combustível da Sibéria, abastecer as forças na Ucrânia e impedir que regiões russas fiquem completamente paradas. Cada novo drone força o Kremlin a gastar defesa aérea e recursos para proteger milhares de estruturas espalhadas por uma nação gigantesca. Zelensky encontrou uma forma brutalmente eficiente de levar a conta da guerra até as bombas de combustível que Putin não consegue esconder. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final, apoie o nosso projeto e contribua financeiramente através da chave Pix que aparece na sua tela. Somos um canal independente, focado em manter você informado com a verdade. A sua contribuição nos ajuda a continuar de pé.